dia contemplar aquele que um dia virá, com autoridade julgará toda a terra, se ajoelhará. Oh, aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Uma nova terra que será, e a paz não se acabará. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Oh, aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia. Oi, meus amigos. Convido a vocês a escutar esta fita. Eu tenho certeza que depois que você escute, você vai pensar, a sua vida vai mudar. Vai ser muito legal você escutar, você ouvir as histórias, muitas coisas da Bíblia que você vai adorar. Toda vez que você ouvir o som do violão, é a hora de você virar a página para o próximo desenho. Quadro 1. Antes que existisse o mundo e tudo que existe no mundo, Deus já existia. Deus não precisou ser criado. Ele era Deus antes mesmo da fundação do mundo que ele criou. Ele não precisou de pai e de mãe. Ele é o Criador. Ele é o que era, ele é o que é e o que há de ser sempre. Nunca foi criado. E ele é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele, mas ele não foi criado. Ele sempre existiu. Ele é o Todo-Poderoso, ele é muito bom, muito amoroso. É um pai, é um amigo, é aquele com quem você pode contar todos os momentos. Mesmo ele sendo Deus, é esse pai amoroso, bondoso, cheio de compaixão, que cuida de nós. Mesmo sendo nós pecadores, ele se importa conosco. Quadro 2. Esse livro que eu estou falando é o livro mais importante do mundo, importante para a nossa vida. E esse livro aqui é a Palavra de Deus. É através desse livro que nós aprendemos várias coisas para a nossa vida. Como amar a Deus, como obedecer à vontade de Deus, como entregar a nossa vida a Deus, como pedir perdão dos nossos pecados a Deus. Então esse livro nos ensina muitas coisas. É como o alimento que nós, cada dia necessitamos do alimento para caminhar, porque se a gente não se alimentar, nós vamos morrer. Da mesma forma, é a Bíblia. Se nós não nos alimentarmos espiritualmente, nós vamos ficar cada vez mais separados de Deus. E as pessoas muitas vezes se separam de Deus. Deus quer que as pessoas retornem a Ele, volte a Ele. Esse livro aqui é o livro mais importante do mundo e se chama Bíblia. Quadro número 3. Deus fez o mundo. Foi Ele que fez o boi e o porco, e tudo que Ele fazia era bom. E Deus falava mesmo assim: haja luz, e aparecia luz. E tudo que Ele fazia era bom. E Deus falava: haja o rio com os peixes. Aparecia os peixes. E tudo que Ele fazia, Ele achava que era bom.
Foi ele que fez a pupunha, o ingá, a laranja, a banana, o coco. Tudo isso foi ele que criou. O café, o tucumã, o cupuaçu, a manga. Tudo isso foi Deus que criou. O jacaré, os tracajá. Foi tudo Deus que criou isso. E ele achou que era muito bom. Que foi, menino? Foi Deus que fez o boi. Que foi, menino? Foi Deus que fez o boi. Girafa e o elefante de ver você e ele muito mais. E no meio disso tudo, e o cachorro não ficou pra trás. Au, au! Deus fez o céu, fez a terra e o mar. Fez a criancinha que só vivia cantar. Deus fez o céu, fez a terra e o mar. Fez a criancinha que só vivia cantar. E girafa e o elefante de ver você e ele muito mais. E no meio disso tudo, e o cachorro não ficou pra trás. Au, au! Quadro 4. Depois de Deus fazer todas as coisas, as árvores, os peixes, a terra, Deus fez o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas, dando fôlego de vida, que era o Adão. Ele viu que o homem estava sozinho e fez o Adão dormir e tirou uma das costelas e fez a mulher de Adão, que era a Eva. E os dois viviam no jardim. Aí Deus falou assim: vocês podem comer de todo o fruto, menos do conhecimento do bem e do mal, porque se comerás, vocês morrerão. Não morrerão assim pessoalmente, mas morrerão espiritualmente. Aí um dia Eva estava passeando no jardim. Aí a serpente chamou ela e disse que para ela comer o fruto, porque se ela comesse, ela ia ser igual a Deus. E ela comeu e deu um pedaço para Adão. Aí eles se enxergaram que estava nu. Aí, assim, da tarde para uma da tarde, aí Deus chamou Adão. Aí Adão respondia para Deus e estava atrás das árvores com vergonha de Deus, porque eles estavam nus. Deus falava mesmo assim, chamava Adão, e Adão respondia, mas estava com vergonha de Deus. Antes de Adão e Eva saírem do jardim do Éden, Deus fez a roupa para eles e disse para eles que o Adão ia suar do seu suor para tirar o pão de cada dia e que ele ia lavrar a terra. E Deus falou para Eva que ela ia sentir dor quando desse a luz a uma criança. Depois que Adão e Eva pecaram, aí que começou as doenças e briga, desunião entre o casal por causa do pecado. E Deus ficou triste com isso, porque todas as coisas que a gente faz de mal, Deus fica muito triste. Mas Deus pensou num jeito de ter amizade com o homem. Quadro 5. Adão e Eva tiveram 2 filhos. Um se chamava Caim e outro Abel. Abel era pastor de ovelhas e Caim agricultor. Eles ofereciam oferta, eles davam oferta a Deus. Deus, ele conhecia o coração de Caim, conhecia o coração de Abel. Então, Caim achava que Deus recebia a oferta de Abel com boa vontade e a dele não. Então, isso foi motivo para que ele pudesse sentir raiva do seu irmão, inveja. E, com certeza, ele pensou tanto, nisso aí e deixou o pecado entrar no seu coração, que fez com que
ele convidasse o irmão dele para ir ao campo. E Abel, sem maldade alguma, foi com ele. Chegando lá, ele o atacou e o matou. E Deus, que tudo vê, perguntava a Caim: Caim, onde está o teu irmão Abel? E Caim respondia: Senhor, por acaso sou guarda do meu irmão? E Deus sempre falava: onde está o teu irmão? O sangue dele clama por mim. E Deus ficou tão zangado com a atitude de Caim que ele o amaldiçoou, dizendo que ele seria um fugitivo sobre a terra. Isso foi muito triste para Caim, né, com essa maldição de Deus. Então Caim resolveu fugir da presença de Deus e foi embora para uma terra distante dali, terra de Sedom. Lá ele viveu e constituiu a sua família, teve filhos e tiveram muitos descendentes. O pecado ele traz muitas consequências, né? Assim como a consequência que ele trouxe para a vida de Caim, que Caim foi uma pessoa que andou fugitivo, errante sobre a terra. Então o pecado ele também traz isso para nós. É muito grave o pecado, porque ele é um mal muito grande na nossa vida. Faz principalmente nós nos afastarmos da presença de Deus. Então Deus ele não quer isso, né? Ele não quer que nós vivemos longe dele, afastado dele, mas sim sempre perto dele, na presença, para que ele possa nos orientar, nos iluminar. Deus, ele é a luz do mundo, pode nos guiar todos os momentos da nossa vida. Quadro 6. Adão e Eva tiveram muitos filhos, e os seus filhos tiveram outros filhos, e assim encheram a terra. Essas pessoas eram muito ruins, elas desobedeciam muito a Deus. E Deus viu que isso era muito mal aos seus olhos e não estava agradando ao coração dele. Então, ele decidiu destruir a todos eles com o dilúvio. Havia um homem naquela época chamado Noé, que era muito bom e que amava muito ao Senhor. Deus chamou a Noé e disse a ele que ia destruir a terra com muita água e mandou que ele fizesse um barco bem grande, onde coubesse vários animais e toda a sua família. Assim Noé fez esse barco e Deus disse a ele que ia poupar a família dele porque ele amava ao Senhor. E assim Noé fez do jeito que Deus tinha mandado ele fazer. As pessoas continuavam pecando e não acreditaram que Deus ia destruir a terra e não deixaram de fazer as coisas erradas. Quadro 7. Noé terminou de construir o barco e toda a sua família entrou com ele no barco. Logo começou a chuva, a terra se encheu toda de água. Nenhuma das outras pessoas podiam subir no barco porque Deus fechou a porta. Todos os que estavam lá fora, eles morreram porque não acreditaram em Deus, não quiseram deixar de fazer as coisas erradas que eles estavam fazendo. Noé e sua família se salvaram porque eles obedeceram a Deus. Quadro 8. Abraão era um homem que obedecia a Deus. Casou-se com Sara e os dois envelheceram e não tinham filho porque Sara era estéril, não podia ter filhos. Mas Abraão era muito obediente a Deus, fazia tudo o que agradava a Deus. E na velhice dele, Deus prometeu que daria um filho a ele. E o nome do filho seria Isaque. E no tempo de Deus, Deus realmente fez com que Sara engravidasse. E teve um filho que deu-lhe o nome de Isaque, como Deus havia prometido. Deus realmente cumpriu aquilo que ele havia prometido a Abraão. E Deus prometeu também, da descendência de Isaque, nasceria o Salvador. E esse Salvador viria para consertar a amizade dos homens com Deus, a amizade que foi quebrada lá no Éden, pela desobediência de Adão. Quadro 9. Moisés era descendente de Abraão, de Isaque, descendente de Jacó. E Moisés também era muito obediente a Deus. Tudo que Deus pedia para Moisés fazer, Moisés obedecia. Um certo dia Moisés foi chamado por Deus no Monte Sinai, onde Deus, lá no alto do monte, escreveu
as 10 leis, os 10 mandamentos, e deu a Moisés em 2 tábuas de pedra. Moisés desceu do monte e ensinou ao povo. E se o povo obedecesse os mandamentos do Senhor, o povo teria uma vida feliz, uma vida boa, uma vida em obediência ao Senhor Deus. Quadro 10. As leis que Deus escreveu e deu a Moisés são para que todas as pessoas obedeçam a Ele, o Senhor Deus. E essas leis são chamadas de mandamentos. Nós damos o nome de mandamentos. E Deus mandou que nós amássemos o nosso próximo, adorar somente a Ele, não roubar, não matar, tirar um dia da semana para adorar somente a Ele, a não mentir contra o nosso próximo, nosso irmão, não ter inveja das coisas do nosso próximo, do nosso irmão, não ficar querendo, invejando, não adulterar, o homem não ir atrás da mulher que é casada, que tem um marido, nem a mulher ir atrás de um marido de outra mulher, e não matar também. E se nós estivermos obedecendo esses mandamentos, fazendo tudo isso que Deus deixou escrito para Moisés, nós vamos estar vivendo uma vida que agrada a Deus com a nossa maneira de viver em obediência a Ele. Quadro 11. No tempo de Moisés e Abraão, ou seja, antes de Cristo vir a este mundo, a pessoa que cometia algum pecado, ela deveria tomar um animal, e o mais comum deles era o carneiro, e levar este animal sem defeito, sem mancha, sem machucado nenhum, levar esse animal até um sacerdote, aquele que então ofereceria esse animal ao Senhor Deus através do seu sacrifício, através da sua morte. Este animal, que era oferecido como oferta ao Senhor Deus, representava o ofertante, e através da morte desse animal, a pessoa que pecava, ao levar aquele animal, ele então estava querendo dizer com isso que através daquela morte daquele animal, o seu desejo era então de não mais pecar. E através do sacrifício do animal, através da morte do animal, então aquele homem recebia o perdão de Deus. Contudo, foi necessário que Deus enviasse seu Filho, Jesus Cristo, para vir a este mundo, para que ele fosse, então, o Cordeiro de Deus, que, através da sua morte, pudesse trazer completa salvação para o pecador. O Senhor Jesus foi aquele que se apresentou como homem, que não tinha defeito nenhum, pecado nenhum, e então a sua morte significou, com toda certeza, perfeito perdão para o pecado de cada homem que vá até ele, desejando buscar nele o perdão dos seus pecados. No Evangelho de João 1,29, o profeta João Batista, ao ver o Senhor Jesus, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus foi aquele homem que, mesmo não tendo culpa, não tendo pecado, ele morreu em nosso lugar, no lugar do pecador, para que então, através da sua morte, nós pudéssemos ter a vida. Quadro 12. Agora eu vou contar para vocês como Jesus veio ao mundo. Jesus é aquele Salvador prometido por Deus. Existia uma moça chamada Maria, e Maria era virgem, mas ela era prometida para um jovem chamado José, e os dois iam casar. Um dia, um anjo apareceu a Maria e disse a ela: Maria, o Espírito Santo de Deus fará que você tenha um filho. Ele será o Salvador do mundo. Ele fará grandes obras e ele será chamado de o Filho de Deus. E Maria respondeu para o anjo: Mas como isto vai acontecer se eu nem sou casada? E o anjo lhe respondeu: O Espírito Santo fará que você tenha um filho. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Sim, Senhor, aqui estou eu, pronta para fazer a tua vontade. Acontece que José,
quando ficou sabendo que Maria estava grávida, resolveu deixá-la secretamente para que ela não viesse ficar mal falada. E naquela mesma noite, o anjo apareceu a José e lhe disse: José, não tenha medo de receber Maria como a tua mulher. Ela não está grávida de um outro homem. Ela está grávida do Espírito Santo de Deus. Ela dará à luz ao Salvador do mundo. O seu nome será Jesus, pois ele salvará o seu povo do seu pecado. Depois que o anjo falou com José, ele acordou e resolveu tomar Maria como sua esposa, e ele não teve relações com Maria até o nascimento de Jesus. Quadro 13. José e Maria viajaram para Belém, porque na cidade ia haver um censo. Chegaram lá em Belém, não tinha lugar para pousarem. A cidade estava muito cheia de pessoas. O único lugar que acharam para pernoitar foi um estábulo onde dormia os animais, e lá eles pernoitaram. Foi aí que nasceu Jesus. Maria pegou o bebê, enrolou com o pano e colocou no coxo. Naquela mesma noite que nasceu Jesus, tinham os pastores cuidando dos animais no campo. Muitos anjos apareceram, louvando a Deus. Um deles falou que tinha nascido o Salvador do mundo. O anjo falou: vai procurar o bebê, que ele está enrolado no pano, deitado no coxo. Então os pastores foram para a cidade e encontraram o bebê, assim como os anjos tinham falado. Os pastores ficaram admirados porque tinha nascido o Salvador. Quadro 14. Todos os anos, a família de Jesus subia até Jerusalém para a festa da Páscoa. E neste ano, Jesus já tinha 12 anos e ele foi junto com a sua família. E eles se reuniam, todo o povo, parente, vizinhos, e eles iam todos juntos, caminhando até Jerusalém. Quando chegaram lá, eles participavam das festas, passavam alguns dias, eles iam ao templo. Quando eles já estavam de volta para suas casas, Maria e José perceberam que Jesus não estava voltando junto com eles, e eles resolveram ir procurá-lo e perguntavam para seus parentes, vizinhos, e ninguém tinha visto Jesus. José e Maria resolveram voltar para Jerusalém. Depois de 3 dias, eles encontraram Jesus no templo. E Jesus estava lá conversando com os homens que entendiam da Bíblia, os homens que eram considerados sábios, mas Jesus estava lá respondendo todas as perguntas que eles faziam. E eles ficavam todos admirados porque Jesus sabia muito e respondia todas as perguntas. Ele tinha apenas 12 anos e ele já era visto como um menino muito inteligente. E Jesus cresceu, se tornou um homem. Quando Jesus tinha 30 anos, ele começou a ir em diversos lugares falando das coisas de Deus. E muitas pessoas que ouviam acreditavam naquilo que ele falava. Na casa do meu pai, a unção e a poder. Na casa do meu pai, a unção e a poder. Na casa do meu pai, a unção e a poder. Na casa do meu pai, a unção e a poder. Lá o cego enxerga, o coxo anda, os mortos se levantam para adorar ao rei. Lá o cego enxerga, o coxo anda, os mortos se levantam para adorar ao rei. Na casa do meu pai, a unção e a poder. Na casa do meu pai, a unção e a poder. Lá a fofoca cai e a doença sai,
e os demônios vai e não voltam mais. Na fofoca cai e a doença sai e os demônios vai e não voltam mais. Na casa do meu pai há unção e há poder. Na casa do meu pai há unção e há poder. Na casa do meu pai há unção e há poder. Na casa do meu pai há unção e há poder. Quadro 15. Em todos os lugares que Jesus andava, ele fazia muitas coisas maravilhosas. Ele curou cegos, fez aleijados andar, ressuscitou mortos, fez tempestades se acalmarem. Jesus também andou sobre as águas. Certa vez, Jesus estava no meio das multidões e um homem chamado Jairo chegou até ele querendo que ele fosse à sua casa para curar sua filha, porque a sua filha estava muito doente e ele sabia que Jesus podia curá-la. Mas o seu empregado chegou e disse que não precisava mais incomodar o mestre, porque a sua filha já tinha morrido. Mas Jesus olhou para aquele homem e disse que ele não precisava temer, porque ele podia ainda curar aquela criança. Jesus, chegando à casa de Jairo com ele, entraram no quarto e quando eles chegaram lá, as pessoas já estavam chorando, já estavam tristes, achando que a criança já estava morta. E Jesus falou: não precisam ficar chorando, não precisam ficar tristes, porque essa criança só apenas dorme. E Jesus mandou que aquela criança levantasse e ela levantou. E nós podemos ver com isso que Jesus era muito poderoso. Ele é poderoso. Ele ainda pode fazer hoje muitos milagres. Estar contigo, me achegar a ti, poder ouvir tua voz, amado meu Jesus, meu amigo, o dono do meu coração. Jesus, minha vida eu te dou, meu coração é teu, amado meu, eu quero me entregar, te abraçar, meu amigo, o dono do meu coração. Eu me rendo a ti, Senhor. Eu me entrego, eu me humilho, eu me prostro, eu me rendo a ti, Jesus. Quadro 16. Muitas pessoas acreditaram em Jesus pelos milagres que ele fez, por todas as coisas que ele fez. E por causa disso, muitas pessoas, principalmente as autoridades daquela época, ficaram com raiva dele, invejavam porque ele fazia essas coisas que o homem não podia fazer. E ele, como homem Deus, fazia porque ele era Deus.
Por causa dessas coisas, dos milagres, da amizade de Jesus com as pessoas, ele era muito invejado por esses homens. E logo procuravam acusá-lo, mentindo contra ele, porque na verdade Jesus, ele não fazia nada de maldade, ele só fazia o bem para as pessoas. Ele não pecava, ele procurou fazer sempre o bem. E prenderam Jesus como se fosse um marginal, uma pessoa que tinha feito pecado, um criminoso. Mas Jesus, ele não fez nada que pudesse merecer. Ele estava passando por aquele sofrimento todo de humilhação, de açoites, de prisioneiro. Cuspiram no seu rosto, colocaram-lhe uma coroa de espinho. Todo esse sofrimento Jesus passou porque ele queria passar, porque era plano do Deus Pai que ele fizesse isso. Ele estava sofrendo no nosso lugar, na verdade. Os pecados, as dores que Jesus passou, a humilhação, os sofrimentos todos, ele estava passando ali pelos nossos pecados, no nosso lugar. Ele poderia se defender, porque ele não era um fraco. Ele era Deus e tinha poder para isso. Mas ele fez aquilo porque ele nos amou. Ele foi enviado por Deus, o Pai, para cumprir, para nos resgatar dos nossos pecados. E foi isso que ele veio, cumpriu, sofreu. Tudo o que ele passou porque ele quis, porque ele nos amou. Não que ele fosse um fraco ou não tivesse como se defender, mas porque ele nos amou. E ele provou esse amor com todo esse sofrimento. O de cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilde deixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer
eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Quadro 17. Jesus não somente sofreu todas essas coisas, esses açoites, essa humilhação, insultos. Ele fez muito mais que isso. Ele foi pregado numa cruz como maldito. Naquela época, as pessoas que morriam pregados numa cruz, crucificados, eram considerados malditos. E eram as pessoas da pior qualidade que morriam dessa forma. Os criminosos. Mas Jesus, ele não tinha feito nada. Morreu entre dois ladrões, derramou o seu sangue. Ele realmente provou o amor dele por nós naquela cruz. Deus prometeu do céu que ele nos amava e ele provou esse amor enviando o seu filho Jesus. Deu o seu filho por nós, o qual morreu na cruz, derramou o seu sangue. Todo tipo de sofrimento ele passou, porque realmente ele nos amou. Na cruz, ele consumou esse amor, que é estendido a todas as pessoas do mundo, a mim e assim a todas as outras pessoas. Além dos sofrimentos, de açoites, de insultos, de toda aquela humilhação que ele passou no caminho para o Calvário, Jesus ainda foi pregado numa cruz, foi furado, teve os seus lados furados entre dois malfeitores, dois ladrões. Os ladrões realmente mereciam o castigo pelo que haviam feito, porque realmente eram criminosos. Mas Jesus nada havia feito, não tinha nenhum pecado. Ele foi à cruz por nossa causa. Ele foi à cruz porque ele quis cumprir com aquilo que Deus havia prometido. Desde o tempo do Éden, quando o Senhor Deus disse que ele iria esmagar a cabeça da serpente. Jesus Cristo venceu na cruz, morreu pelos nossos pecados, deu seu sangue, a sua vida, porque nos amou, porque Deus nos amou e provou realmente isso na cruz. Quadro 18. Então Jesus morreu na cruz. Seus amigos tiraram ele da cruz e levaram ele a uma sepultura e colocaram a pedra à porta da sepultura. As autoridades mandaram guardas para vigiar a porta da sepultura. Ao terceiro dia, as mulheres que eram amigas dele foram visitar a sepultura. Chegando, viram a pedra fora do lugar. Então elas entraram na sepultura, mas ele não estava lá. Havia 2 anjos que disseram às mulheres: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que está vivo? Então elas lembraram que ele havia dito que ao terceiro dia ele ressuscitaria.
E Jesus realmente ressuscitou. Hoje ele está vivo, ele não está mais na cruz e nem numa sepultura. Todos os homens, heróis, estão na sepultura, mas Jesus Cristo ressuscitou. Ele foi morto, foi sepultado, mas ele está vivo agora. Ele não está mais numa cruz e nem numa sepultura. Ele vive e vai viver pelos séculos dos séculos, para sempre. Quadro 19. Depois que Jesus ressuscitou, ele ainda ficou 40 dias na terra. Encontrou com seus amigos, visitou outros, ajudou eles a pescarem, comeu peixe assado com seus discípulos, ensinou os seus discípulos. Muita gente viu Jesus, muita gente olhou com os olhos, e havia um dos discípulos que andavam com ele antes da ressurreição, que quando ouviu que Jesus havia ressuscitado, não acreditou e falou que se ele não tocasse nele, não visse com os próprios olhos, ele não acreditaria. E esse discípulo era o Tomé. Um dia, quando os discípulos estavam reunidos numa casa de portas fechadas, Jesus apareceu entre eles e falou com eles. E Tomé então estava junto. E Jesus disse para Tomé: Tomé, toque nas minhas feridas. E Tomé tocou no seu lado e nas suas mãos feridas. E ele disse: Tu és o Senhor. E Jesus disse para ele: Tomé, você creu em mim porque você me viu. Mas mais felizes são aqueles que não me viram e creram. Amigos, o Senhor ressuscitou e está nos céus, mas Ele também está no nosso meio. Nós não podemos vê-lo, mas nós podemos senti-lo. Quando nós cremos no Senhor, nós sentimos a sua presença. É como o vento. Você não pode ver o vento, mas você pode senti-lo quando ele refresca a sua pele. A mesma coisa é com Jesus. Nós não podemos vê-lo, mas nós podemos senti-lo quando ele está perto. Porque quando ele está perto, ele traz paz, traz alegria ao nosso coração. Nós sentimos alegres e felizes quando ele está perto de nós. Quadro 20. Depois que completou os 40 dias, depois da ressurreição, Jesus chamou os seus discípulos e foram até um monte chamado Monte da Galileia. E nesse monte, ele deu os últimos conselhos para os discípulos. Falou aos discípulos que eles não se ausentassem de Jerusalém e esperassem do alto o Espírito Santo, que viria sobre eles. Disse também aos discípulos que fossem pregar o Evangelho, falar dele a todas as pessoas, e que todas as pessoas pudessem conhecer quem era o Senhor, quem era Jesus. Depois que ele deu os conselhos aos discípulos, ele foi subindo nas nuvens, até que os discípulos não puderam mais vê-lo, mas eles continuaram a olhar para o céu. E nesse momento apareceram 2 anjos que falaram aos discípulos: Homens, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir voltará um dia para buscar vocês e para buscar todos aqueles que acreditaram nele. Amigos, se você acreditar em Jesus, você também será um que será levado para o céu quando ele voltar. Quadro 21. A cruz representa, para aqueles que conhecem o Senhor Jesus Cristo, ela nos faz pensar naquele objeto feito de madeira, um objeto que simboliza a condenação, a morte. E, contudo, a cruz de Cristo é uma cruz que está vazia, ele não mais se encontra nela, porque a morte não pôde segurar Jesus. Ele triunfou, venceu sobre a morte.
E hoje, quando pensamos na cruz de Cristo, nós vemos nela um objeto em que representa a nossa vitória e vida eterna que ganhamos, que recebemos do Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, a Bíblia nos diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Através da cruz de Cristo Jesus, nós somos conduzidos à pessoa de Deus o Pai. Através de Jesus, nós nos achegamos a Deus e assim podemos ter comunhão, podemos ter vida com Deus. Quadro 22. Jesus Cristo exemplificou várias histórias para nós conhecermos quem é Deus, conhecermos a palavra de Deus. E uma das coisas que nós temos aqui na nossa região é que nós temos um caminho bem largo, às vezes na estrada, na mata, para andarmos. E temos outros caminhos que são bem estreitos. E se nós queremos, por exemplo, ir caçar, matar uma caça, esse caminho, essa estrada larga, dificilmente nós vamos encontrar uma caça lá, porque ela é bastante larga. Muitas pessoas andam, fazem barulho, ou tem casas perto, então nós não vamos encontrar. E esse caminho difícil, estreito, né, tipo uma picada só, onde a pessoa entra ali apertado, tem que se abaixar por causa do cipó, ou a tiririca vai te cortar, ou tu pisa no espinho. É difícil, mas é somente lá que nós vamos encontrar uma paca, uma cutia, por aí para matarmos para comer. E a mesma coisa é seguirmos a Deus. Muitas pessoas, elas vão pelaquilo que é mais fácil às vezes, pelaquilo que elas acham interessante, gostam, é até mesmo normal. Não, eu vou por aqui, por essa estrada aqui, porque é mais limpo, eu vou pisar no espinho. Mas para nós chegarmos até Jesus, a Bíblia diz que tem dois caminhos. Um que leva para o inferno, que parece bem largo, aparentemente não tem nenhum problema, mas que lá na frente vai levar a pessoa a cair, a ir para o inferno mesmo, vai levar a pessoa à morte. E esse caminho estreito que eu falei ainda agora, é o caminho que muita gente não quer andar. Anda com dificuldade, muitas vezes com muitas dores, mas que lá na frente nós vamos chegar até Deus, vamos conhecer a Deus. Para andarmos nesse caminho, conhecermos esse caminho, nós temos que conhecer Jesus Cristo, que vai nos levar, vai nos guiar até Deus. Todos nós, quando nascemos nesse caminho largo, mas tem um momento na nossa vida que nós escolhemos andar no caminho estreito, difícil, é que nós vamos chegar até o nosso alvo, até a nossa casa, até Deus. Muito além das estrelas, eu vou com Jesus habitar numa casa tão bonita. Em breve eu vou pra lá. Oh, que cidade sublime, ornamento de ouro e cristal, choro não mais será visto, só riqueza e paz real. Além das lindas moradas, tem um rio de brilho sem fim. Todos que têm esperança lá no céu vão cantar assim:
Cristo é o nosso adorado, nos salvou com imenso poder. Pra toda a eternidade, pra Ele vamos viver. E quem não tem esperança de estar nesse céu de luz, hoje medita na glória que tem nosso Rei Jesus. Venha e receba a coroa que pra ti preparada está. Deixe o mundo de trevas, venha hoje com Jesus andar. Venha hoje com Jesus andar. Quadro 23. Nós estávamos falando ainda há pouco no quadro anterior do caminho, do caminho largo, caminho estreito. E aqui nós temos o caminho estreito, qual quando nós chegamos ao final dele, encontramos Jesus, que está de braços abertos para nos receber. E não importa se nós somos pobres, não importa o nosso nível social, e não importa se a pessoa sabe ler ou se ela não sabe ler. Jesus, ele não se importa com essas coisas, ele se importa com as pessoas de todo o mundo, de todos os países, e estará sempre de braços abertos para nos receber e nos levar até Deus. E todos nós que andamos nesse caminho somos uma família, a família de Deus. Quadro 24. Certa vez um homem muito sábio, muito inteligente, foi visitar Jesus. O seu nome era Nicodemos. E ele foi visitar Jesus de noite, porque ele não queria que ninguém visse ele lá conversando, entrando onde Jesus estava. E quando Nicodemos chegou, ele ficava muito admirado com o que Jesus falava, com as coisas que Jesus dizia. E o Senhor Jesus falou para Nicodemos que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Assim, apesar dele ser um homem inteligente, ele não entendeu o que Jesus disse a ele. Aí Nicodemos perguntou para Jesus: mas pode alguém nascer outra vez da sua mãe, do ventre da sua mãe? E Jesus falou que não, que teria que nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água e do Espírito? Nascer da água e do Espírito é quando a pessoa entrega a vida a Jesus. Quando a pessoa confia em Deus, ela se torna uma nova criatura. Deus lava os seus pecados e ela é uma nova pessoa. Uma criança só nasce uma vez. A partir do momento que nós entregamos a vida a Jesus, nós nascemos novamente, espiritualmente. Nós andamos diferente, falamos diferente, temos uma maneira de pensar diferente, uma maneira de chegar com o irmão e conversar, chegar com um amigo e conversar em paz. Isso é nascer de novo, é ser uma nova criatura, quando nós entregamos a vida a Jesus. Quadro 25. Um pouco antes de Jesus ir para o céu, Jesus prometeu aos seus discípulos que ele daria o Espírito Santo, que mandaria um Consolador, alguém que viesse os ajudar. Jesus foi para o céu e certo dia os discípulos de Jesus se reuniram para orar a Deus e de repente Deus mandou o Espírito Santo e passou a morar dentro de cada um deles. E os discípulos estavam pedindo ali que Jesus os ajudasse. E foi isso que o Espírito Santo veio fazer. Veio ajudá-los a falar de Jesus, a falar do amor de Deus para as outras pessoas. Ele passou mesmo a morar
em cada um. O Espírito Santo é poderoso e quando de fato nós acreditamos em Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a morar no nosso coração, a fazer parte da nossa vida, todos os dias nos dando paz com Deus. Quadro 26. A pessoa que anda na escuridão não tem algo para se orientar, para se guiar. Muitas vezes ela acaba tropeçando em alguma coisa ou cai num buraco, que nem foi o caso do seu Júlio, que ainda agora há pouco eu estava conversando com ele, e ele estava dizendo que ele foi sair e como ele não enxerga, meteu uma perna no buraco, caiu, se machucou, porque ele não tem uma luz, não vê as coisas. A mesma coisa é a pessoa que não conhece Jesus. Ela anda na escuridão e a partir do momento que essa pessoa entrega a vida a Jesus, ela passa a ver as coisas claramente, a maneira de caminhar, o jeito não vai cair, não vai tropeçar, nenhum buraco mais. Jesus ele limpa e tira todo o pecado e assim nós passamos a ser diferentes, andar com a luz de Cristo que nos ilumina todos os dias. A pessoa que não conhece a Jesus, ela não sabe como está na escuridão, ela não enxerga aquilo que vai poder machucar ela mais tarde ou dar algum problema. A partir do momento que a pessoa passa a conhecer quem é Jesus, a pessoa tem uma nova visão, vai ter uma orientação, saber se aquilo vai fazer mal para ela ou se vai ser uma coisa boa para ela. Quadro 27. A nova vida com Cristo daquele homem ou daquela mulher, ou seja, aquela pessoa que passa a servir e amar o Senhor Jesus Cristo, seja homem casado ou mulher casada, eles não procuram um outro homem nem uma outra mulher. Aquela pessoa que serve o Senhor Jesus Cristo, ele não mata, ele não rouba, ele serve unicamente a Deus e adora unicamente a Deus. A pessoa que obedece a Deus, ele deseja, ele tem vontade de fazer aquilo que agrada ao Senhor, seu Deus. Ele ama o seu Deus e deseja fazer aquilo que é do seu querer. A nova vida com Cristo, o seu desejo é agradar a Deus e nunca entristecê-lo, mas fazer aquilo que Deus deseja que ele faça. Quadro 28. Hoje estou aqui para falar da família cristã. A família cristã é aquela família em que se reúne para discutir os problemas, partilhar os problemas que existem numa família e sempre procurar apoio na palavra de Deus, porque só ali você vai achar a solução para todos os problemas. A família cristã é uma família que ora junto, que vive o amor, vive a paz. O esposo cristão é aquele que ama a sua esposa. A esposa cristã é aquela que ama e honra seu marido. Os filhos devem obedecer seus pais, devem ser obedientes a eles. E todos devem estar sempre unidos, principalmente para orar, para falar de Deus, porque só Deus que vai trazer ensinamentos para a pessoa viver, para todos viverem em paz. Sabemos que todas as famílias passam por problemas, muitos problemas que existem. Então o que fazer? É sentar para orar, para dialogar, porque assim poderemos achar a solução. Sabemos também que nas famílias existem discussões, né? Existem brigas e tudo isso daí sabemos que é pecado. Mas existe uma coisa muito importante, muito bom, que é o perdão. E nós devemos perdoar, não deitar sem pedir perdão, seja da pessoa que for, né? Então você que está me ouvindo, se você tem alguma mágoa, alguma coisa contra o seu irmão, faça isso, falar. Peça perdão dele, que eu tenho certeza que você vai ser perdoado e Deus vai ficar muito feliz com você. Quando os filhos fazem alguma coisa, né, devemos corrigir o nosso filho com amor, na palavra de Deus, que Deus ensina para nós como devemos corrigir nossos filhos. Se seu filho fez alguma coisa que você não gostou, por mais que você fique com seu coração magoado, fique com raiva, mas chame. Põe ele para sentar perto de você, converse com ele,
procure ler para ele um trecho da Bíblia, procure, que lá você vai encontrar a solução para isso. E eu tenho certeza que alguma coisa vai ficar gravado no seu coraçãozinho. E ele vai pensar melhor e tenho certeza que pode mudar a vida dele. Quadro 29. Eu vou tomar o exemplo ali do caso que Jesus falou sobre o amor. Um homem que tinha falado para ele, interrogado ele sobre questão de amor ao próximo. E ele então até queria saber realmente como seria amor ao próximo. Então Jesus deu um sentido prático sobre o amor. Falando a ele, contou uma história. Um homem ia viajando de uma cidade para outra e de repente foi assaltado pelos ladrões, roubaram o que tinha. E depois, em seguida, deram assim muitos espancamentos, ferimento e causaram assim coisas que o homem não podia se mover, estava completamente assim, sem condição de se mover para coisa nenhuma. E ali, precisando de uns cuidados, de repente passa um homem de grande saber, mestre, da lei, do judeu, e não fez caso. Um sacerdote, também no mesmo tempo fez levita, passou ali, não fez questão. E aí passou também um homem que não tinha assim muito privilégio, não era muito assim conhecedor, até dizemos assim, um homem que não presta caridade a ninguém. Então ele viu o homem, aproximou-se, foi verificar realmente e ali deu logo os primeiros cuidados, Fez uns curativos, fez alguma coisa ali que o homem se reanimasse do estado que estava, dos ferimentos causados e levou então à cidade mais próxima onde tinha um recurso. E lá colocou sobre um agasalho e fez a recomendação. Olha, eu trouxe esse cidadão, essa pessoa aqui, e eu gostaria que vocês dessem procedimentos nas necessidades que ele tem. Se ele tiver despesas, que vocês me apresentem, que eu vou pagar. Então são coisas assim que a gente veio falar de amor. E Jesus então falou que este homem fez o verdadeiro amor. Amor como nós temos que fazer. Veja essa comparação. Jesus diz, amai os vossos inimigos. Então veja que é uma coisa completa diferente. Aquele que você odeia é aquele que precisa que você ame. E se fala. Bom, se temos um desejo de falar, mas é preciso a gente praticar. E se a gente vai ter condição, só o Senhor Jesus nos dá. Se Ele fez, nós podemos fazer também. Quadro 30. Muitas vezes a gente fica pensando na vida, da onde obter algo assim na nossa vida espiritual, como é que a gente deve fazer, às vezes fica pensativo, com algumas perturbações, na nossa memória, coisa assim desagradável, e às vezes a gente tem certas decisões, Às vezes vai procurar um curador, um pajé, uma pessoa que tem vocação espiritual, para nos orientar, para nos dizer o que devemos fazer. Então Jesus nos ensina que em primeiro lugar buscar o reino do céu e depois tudo será acrescentado. De vez de nós estar com essa procura, querendo resolver essa necessidade e não sabe como, então melhor é procurar Jesus Cristo em espírito e em verdade hoje, através das nossas orações, das nossas meditações, de vez de estar procurando em pessoas que às vezes pensamos que vai fazer grande coisa a nós e nos ensina errado. Então, Jesus Cristo é a solução para todos os momentos, seja na família, no trabalho, e na minha caminhada, na minha pescaria, em todos os lugares que eu tiver, sempre Ele está em primeiro lugar para me receber, para me orientar, para que eu não tenha pensando as coisas ruins. De tudo que falamos, vamos pensar que Deus é maior do que qualquer espírito que pode invocar em pessoa, Ele é superior a tudo. O seu espírito é maior do que qualquer espírito que podemos ser consultado, verificado muitas vezes as pessoas, que Deus é maior. Maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande
maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Quadro 31. Jesus e seus discípulos foram fazer uma viagem numa região próximo ao mar. Ali morava um homem que vivia endemoniado. As pessoas tentavam amarrá-lo, mas nada segurava. O demônio dava força a ele e ele arrebentava tudo, corrente, laços, tudo. E quando ele viu Jesus, ele correu ao encontro dele. E Jesus, vendo que aquele homem estava possuído pelo espírito mau, mandou que os espíritos saíssem do corpo dele. E os espíritos foram entrar num bando de porcos que estavam próximo dali. Os porcos saíram rumo ao mar e morreram todos afogados. A partir daquele momento, aquele homem mudou a sua vida. Ele se tornou um homem bom, e quando as pessoas o olhavam, ficavam assim admirados de ver. Quando Jesus saiu para voltar para sua região, o homem queria ir com ele, e Jesus falou assim: vai para a tua casa com os teus, anuncia a misericórdia que eu fiz por ti. E exatamente ele fez como Jesus o pediu. Ele saiu a anunciar, e todas as pessoas que o viam ficavam admirados de ver, porque Jesus o libertou, salvou daquele espírito que vivia atormentando aquele pobre homem. Assim como aconteceu com aquele homem, de Jesus libertar daqueles espíritos, assim também ele pode libertar qualquer um de nós. Se nós estivermos com espírito mau sendo atacado, vamos pedir ajuda a Deus, que Ele vai nos libertar. Assim como Ele fez com aquele homem, Ele também pode fazer com qualquer um de nós. Basta nós querermos que Jesus entre em nosso coração. Quadro 32. A palavra de Deus nos diz que nós não podemos servir a dois donos, pois vamos agradar a um e vamos desagradar a outro. O diabo está sempre a nos oferecer aquilo que, como homem, nós desejamos, como riqueza, fama, mulheres. Aquele que obedece a Deus não se deixa levar, não obedece, ele não serve a Satanás. Ele prefere então obedecer o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus tem a oferecer uma vida muito melhor, uma vida cheia, completa de alegria, de satisfação. Aquele que ama e obedece ao Senhor Jesus, ele sabe que o presente que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe é um presente muito precioso, pois é a salvação, é a vida eterna. Quadro 33.
Havia uma família do qual o pai, com um determinado filho, o filho resolveu chamar o pai e dizer ao pai que não estava satisfeito com a vida, que ele deveria dar o que lhe pertencia, porque ele teria que fazer a vida a seu próprio modo. E resolveu ir a determinado lugar, determinada cidade, povoado, gastou os prazeres da vida, prostituição, dinheiros em coisas que realmente não trouxe nada de aproveitamento, não aplicou, mas sim só fez gastar. Quando ele se deu em conta, não tinha mais nada, ele então resolveu procurar aonde trabalhar. Ele não tinha uma profissão à escolha, mas o que apresentou em primeiro passo, ele arrumou uma função de cuidar de porco. E a alimentação sempre era dada aos porcos, do qual ele nem sequer podia fazer parte da alimentação. Ele, vendo a situação dele, como estava a vida dele, começou a pensar, a meditar. Digo, puxa vida, eu sou filho de um pai bem sucedido, né? Tem empregados, os empregados deles têm uma mesa, têm um pão, tenho uma alimentação bem melhorada, e eu aqui, nessa situação, vivendo a cuidar de porco, não tenho mais os meus agasalhos como tinha, meu quarto, minha rede, minha cama, e eu não sei o que fazer da minha situação, mas vou voltar, meu pai, e se ele ainda me receber, pelo menos como um dos empregados dele, eu sei que essa função, essa vida é melhor do qual eu estou passando agora, porque nem mesmo o direito de alimentar com a alimentação do porco eu não tenho, né? Pai, ao avistar o filho, ficou emocionado e logo chamou um dos seus empregados e mandou preparar um banquete para a volta do filho, para que fosse comemorado e a família toda satisfeita, mas, como sempre acontece na família, um filho ficou assim muito com inveja, porque ele chegou até a reclamar: pai, eu aqui sou um filho que sempre estou te servindo, desde que trabalho, sempre nos afazeres, te ajudando, e nunca sequer tu preparou um dia de refeição, alguma coisa, para que eu pudesse dizer, poxa, meu pai tem me recompensado, meu pai tem feito coisas assim na minha vida, que eu pudesse no momento dizer para os meus amigos, poxa, meu pai me presenteou. Este teu filho que, voltando para casa, do qual tomou tudo que tu tens, agora ofereces um banquete para ele, e eu como é que fico na minha situação? Um pai, como sempre, carinhoso aos seus filhos, ficou então a consolar: meu filho, você devia observar que aqui tudo que existe, né? Em nossos poder, o nosso trabalho, isso pertence a vocês. Acontece que esse teu irmão, ele tinha se ausentado, ele estava fora do nosso laço familiar. Mas eu queria que tu entendesse, eu aqui na função do pai, por que motivo fiz isso. Mas tu não é uma pessoa desamparada, aqui que tudo que nós temos também te pertence. A história que foi contada é uma comparação sobre a nossa vida em relação a Deus, né? Sabemos que somos pecadores e às vezes tomamos decisões e pensamos muitas vezes que estamos fazendo as coisas certas. Passamos por necessidade, dificuldade e às vezes ficamos assim lamentando situações, poxa, pois eu poderia ter uma vida melhor, e fico às vezes passando por necessidade, pensando: bem, como Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que está de braços abertos para nos receber, seja a situação pior que nós podemos passar, mas Ele está sempre carinhosamente para nos servir, dar o melhor da vida que nós precisamos. Agora, precisa a gente fazer uma reflexão, uma meditação, ter uma maneira assim de pensar dentro do coração e verificar que nós não somos necessitados, somos um pecador que precisamos de arrependimento, e Jesus está para nos receber, sendo Filho de Deus Todo-Poderoso, que dá essa possibilidade. Precisa apenas nós fazer o quê? Tomar a decisão de arrependimento
e voltar a Ele, que Ele está com todo carinho, com toda a sua ceia, com tudo aquilo que nós precisamos, muito especialmente, né, com o seu braço aberto para nos perdoar e aceitar as nossas decisões, nossos arrependimentos. É uma decisão muito agradável do momento que nós fizemos assim. Quadro 34. Bom, meu amigo, como você pode saber, todos nós humanos somos fracos de corpo, vamos dizer assim, e podemos adoecer a qualquer momento. Mas, nesse caso, nós temos a quem recorrer. Temos o nosso Deus que tudo sabe, tudo conhece, que tudo vê, e é a Ele que podemos recorrer no momento de uma doença. Quero dizer assim a você que está me ouvindo nesse momento, que não recorra a outras pessoas, porque só o Deus tem esse poder de curar, e mais ninguém. Deus pode usar os médicos para fazer uma cura em você, através de remédios, te levar a um resultado bom. O que eu quero dizer também, deixa claro, que o diabo ele tem poder, só que Deus é mais poderoso do que o diabo. Não vá na onda de macumbeiros, na onda de certas coisas assim parecidas. É o que eu estou dizendo. Acho que você que está me ouvindo deve estar me entendendo o que eu quero dizer. Então é isso aí. Aprofunde sua fé em Jesus Cristo, porque só Ele é a solução para todos os problemas da sua vida. Quadro 35. Todos nós um dia vamos morrer, mas quando nós confiamos em Jesus, não precisamos ficar tristes. A morte sempre é muito ruim, porque traz tristeza, traz saudade, mas ela não é o fim para aqueles que confiam em Jesus. Ela é apenas uma passagem, mas para aqueles que não confiam em Jesus, é realmente uma tristeza, porque as pessoas não sabem para onde vão. Não tem certeza para onde eles irão após a morte. E isso é muito triste. Quando conhecemos a Jesus, confiamos nele, sabemos que vamos morrer um dia, mas que também um dia nós vamos estar com eles, amparados por eles. Quando não confiamos em Cristo, temos a tristeza de não saber para onde iremos, e a angústia é muito grande, tanto de quem vai quanto para quem fica. E é sempre um motivo de reflexão para nós que estamos vivos, quando pensamos na morte. Repensarmos a nossa vida, naquilo que fazemos, e se lembrarmos de que existe um Salvador que pode nos livrar da morte eterna. E esse Salvador é Jesus. Quando nós confiamos nele, temos a certeza da vida eterna. Quadro 36. Em Coríntios, Paulo fala sobre o corpo de Cristo e que Cristo é o cabeça e nós somos membros do corpo de Cristo. Para darmos um exemplo, cada membro do nosso corpo tem uma função, faz algo para que todo o corpo vá bem, todo o corpo ande bem, se movimente bem. Então, como igreja de Deus, cada um tem uma função. O olho enxerga, vê as coisas, a nossa mão pega. O nosso corpo não vai andar se nós não tivermos perna para andar. Então, um depende do outro. E se de repente nós machucamos um dedo, fica difícil para nós pegarmos alguma coisa. Jesus nos ensina a fazer isso. Deus nos dá talentos, nos dá dons para que nós possamos fazer a obra de Deus de maneira junto, que nada venha atrapalhar. E também uns sabem cantar, por exemplo, se mandar eu cantar, todo mundo vai sair correndo daqui, mas se pedir para outra pessoa, às vezes tem uma mulher que tem a voz bonita, já se você pedir para mim ler a Bíblia para você, eu vou conseguir ler naturalmente. Então é assim que funciona a família de Deus. Todos cooperam, trabalham juntos para que Jesus Cristo seja conhecido por todas as pessoas. E quando alguém da igreja se machuca, por exemplo, quando nós machucamos nosso pé, todo o resto do nosso corpo vai ajudar para que nós possamos caminhar bem. Então a mesma coisa é a igreja. Quando alguém está com necessidade de alguma coisa, está doente,
ou está com um problema sério, toda a igreja acompanha, ajuda, vai lá, anima o irmão, ora e está junto com ele para ajudar ele a se firmar, a estar curado novamente. E o trabalho que as pessoas fazem, nenhum é mais importante que o outro, todos são importantes e Deus aceita o trabalho de cada um e fica alegre com isso. Quadro 37. Nós que acreditamos em Jesus, devemos nos reunir para cultuar a Deus e adorá-lo. E Jesus também falou que, aonde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria. Ele disse 2 ou 3 e não sozinho. Também a Bíblia fala que uma brasa fora do fogo do braseiro logo se apaga. Assim também somos nós. Se ficarmos muito sozinhos, esfriamos na nossa fé. Quando estamos juntos, não somente aprendemos sobre Jesus, mas também como adorá-lo, louvar a Deus, para aprendermos mais, orarmos juntos pelas dificuldades, pelos problemas uns dos outros, dividir, conversar sobre as necessidades, lembrar também da morte de Jesus. Das últimas reuniões que Jesus fez com discípulos, ele falou que quando nós estamos reunidos, nós também estamos lembrando, celebrando a sua morte e a sua vinda. Tem várias formas de adorar e cultuar a Deus. Nós podemos adorar a Deus cantando hinos, músicas ao Senhor e orando a Deus, obedecendo e também adorar a Deus com tudo o que Ele nos tem dado. Lá no Antigo Testamento, o povo cultuava a Deus com suas ofertas, com parte das coisas que eles recebiam, que eles possuíam. Como, por exemplo, Abel ofereceu oferta ao Senhor e o Senhor se agradou da oferta de Abel, porque ele escolheu o melhor do seu rebanho e com fé e alegria no seu coração ofereceu a Deus. E a palavra de Deus diz que Deus recebeu a oferta de Abel. Assim também nós devemos ofertar a Deus, adorar a Deus não somente com nossas vozes, não somente com o nosso corpo, mas também devemos adorar a Deus com aquilo que nós temos, lhe ofertando, dando com alegria ao Senhor, que Deus ama quem dá com alegria, não com tristeza, com pesar, com pena, mas com alegria, com amor ao Senhor. E certamente Ele vai lhe retribuir com mais alegria ainda a parte que você deu a Ele. Na verdade, não damos, na verdade nós estamos devolvendo ao Senhor parte daquilo que Ele tem nos dado com todo amor. É muito importante reunirmos, é muito importante estarmos juntos, para juntos aprendermos, adorarmos, recebermos do Senhor a sua bênção, a alegria e tudo aquilo que Ele tem para lhe oferecer quando Ele está presente junto conosco. Como é importante, meu Jesus, sentir que Tu estás comigo, poder ouvir a Tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Eu sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, e então tu verás o meu poder.
chamar e me alegro em dizer: estou aqui. Eu sempre ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Eu sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, e então tu verás o meu poder, e então tu verás o meu poder. Quadro 38. Jesus prometeu que virá voltar para buscar os escolhidos. E se alguém tiver no campo, 2 ou 3, será levado 1. E aqueles que morreram em Cristo, eles terão a vida eterna. E aqueles que não morreram em Cristo, eles não poderão ter a vida eterna. Quem será os escolhidos? Será aqueles que fazerem a vontade do nosso Pai. E ele falou que ninguém sabe a hora e nem o dia. Assim como ele pode virar hoje ou amanhã, nós teremos que estar preparados para encontrar com ele. Como que nós deveremos se preparar? Fazer a vontade do nosso Pai que está no céu. E aí, vocês estão preparados para encontrar com Jesus? Vai um dia contemplar aquele que um dia virá, com autoridade julgará toda a terra, se ajoelhará. Oh, aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Uma nova terra que será, e a paz acabará. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Oh, aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia. Quadro 39. Sabemos que de uma árvore boa nós não colheremos frutos ruins. Assim, toda aquela pessoa que conheceu o Senhor Jesus, ela passa a viver uma vida em que o que ela faz, o que ela fala, é agradável ao Senhor Deus. Ela deixa a sua má conversação, deixa o seu mau costume, deixa de fofocar, deixa de pensar maliciosamente e então procura viver, procura agir, procura falar, pensar aquilo que é agradável ao Senhor Deus.
Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, a palavra do Senhor diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, ser amável, bondade, ser fiel, ser manso, ter domínio próprio. A palavra do Senhor, ela nos ensina como deve ser então a conduta, o jeito de viver daquele que ama o Senhor Jesus e que quer agradar ao Senhor Deus. Quadro 40. Nós que conhecemos Jesus, sabemos do seu grande amor para conosco. Assim como eu, hoje, estou falando aqui, você que está me ouvindo, pode também falar do grande amor que Jesus tem por nós. Jesus quer que nós o aceitemos, que Ele, com certeza, Ele vai olhar para nós com todo carinho, porque Jesus, Ele é o nosso amigo, Ele quer estar junto de nós e quer também que nós possamos anunciar a sua palavra a todas as criaturas e mostrar para o mundo o grande amor que Ele tem pelos seus filhos. O Espírito Santo age na nossa vida. Às vezes nós pensamos assim, mas eu não sei falar de Jesus. Mas nós não podemos ficar preocupada com isso, porque a partir do momento em que nós nos decidimos a falar de Jesus, o Espírito Santo vai agir em nós e vai colocar palavras na nossa boca para nós falarmos, assim como Ele fez com os apóstolos, assim Ele pode fazer com qualquer um de nós. Basta nós querermos, que eu tenho certeza que Jesus vai ficar muito feliz com seus filhos fazendo o que Ele quer, seguindo os seus ensinamentos. Jesus, eu quero estar contigo, me achegar a ti, poder ouvir tua voz, amado meu. Jesus, meu amigo, o dono do meu coração. Jesus, minha vida eu te dou, meu coração é teu, amado meu. Eu quero me entregar, te abraçar, meu amigo, o dono do meu coração. Eu me entrego, eu me humilho, eu me prostro, eu me rendo a ti, Senhor. Eu me entrego, eu me humilho, eu me prostro, eu me rendo a ti, Jesus. Meu amigo, você gostou de ouvir esta fita? Se você gostou, abra o seu coração para Jesus. Deus, Ele ama a todos os seus filhos. Por isso que mandou Jesus ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. Tudo isso por amor a nós. Vai um dia contemplar aquele que um dia virá, com autoridade julgará toda a terra, se ajoelhará. Oh, aleluia, Ele voltará.
para me levar. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Uma nova terra que será, e a paz não se acabará. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia. Muito além das estrelas, eu vou com Jesus habitar. Numa casa tão bonita, em breve eu vou pra lá. Oh, que cidade sublime, ornamento de ouro e cristal. Choro não mais será visto, só riqueza e paz real. Além das lindas moradas, tem um rio de brilho sem fim. Todos que têm esperança lá no céu vão cantar assim: Cristo é o nosso adorado, nos salvou com imenso poder. Pra toda a eternidade, pra Ele vamos viver. E quem não tem esperança de estar nesse céu de luz, hoje medita na glória que tem nosso Rei Jesus. Venha e receba a coroa que pra ti preparada está. Deixe o mundo de trevas, venha hoje com Jesus andar. Venha hoje com Jesus andar.
Na casa do meu pai há unção e há poder. Na casa do meu pai há unção e há poder. Na casa do meu pai há unção e há poder. Na casa do meu pai há unção e há poder. Lá o cego enxerga, o coxo anda, os mortos se levantam para adorar ao rei. Lá o cego enxerga, o coxo anda, os mortos se levantam para adorar ao rei. Na casa do meu pai há unção e há poder. Na casa do meu pai há unção e há poder. Lá a fofoca cai e a doença sai, e os demônios vai e não voltam mais. Lá a fofoca cai e a doença sai, e os demônios vai e não voltam mais. Na casa do meu pai há unção e há poder. Na casa do meu pai há unção e há poder. Na casa do meu pai há unção e há poder. Na casa do meu pai há unção e há poder. Maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor. Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu. Nosso Deus. Jesus, eu quero estar contigo, me achegar a ti, poder ouvir tua voz, amado meu. Jesus, meu amigo, o
cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilde deixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Como é importante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração.
Meu servo, não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Eu sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, e então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço o teu chamar e me alegro em dizer: estou aqui. Eu sempre ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor. Meu servo, não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Eu sei que é difícil,